Sim, eu fui na exposição no Gordon Parks, no IMS aqui em São Paulo, nessa semana, mas antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre outra coisa. A minha cunhada é médica e ela estava num congresso da especialidade dela que estava tendo aqui em São Paulo no final de semana. E toda vez que ela chegava em casa, eu via um brilho nos olhos dela e a gente conversando, eu perguntei se aquilo inspirava ela, essas aulas que ela estava tendo no congresso. E ela falou que sim, que aquilo movia ela, que é uma coisa que renova, sabe? Tipo, traz um frescor para a profissão. E ela trabalha com isso já faz muito tempo. E aí eu fiquei pensando quanto que isso é importante para nós fotógrafos também. Que a gente precisa dessa energia, a gente precisa se alimentar, a gente precisa ter algo que constantemente tire a gente do lugar comum, que é pra gente não correr esse risco, que apesar da fotografia ser um negócio, e realmente é um negócio, ela também tem uma conexão com a arte. E para você não transformar esse negócio e o serviço que você presta numa coisa automatizada, é muito importante que você se renove. E não tem nada melhor do que se renovar se inspirando com o trabalho de outros fotógrafos. Ou até de outros artistas, não precisa nem ser fotógrafo. Eu sempre brinco que além de ser um fotógrafo profissional, eu também sou um fotógrafo amador de tanto que eu amo o que eu faço. Só que como qualquer profissão, existe um risco grande do nosso trabalho virar uma coisa tipo mais do mesmo, virar uma tarefa, sabe? É muito comum, inclusive, fotógrafos criarem mentalmente um template de trabalho. E aí ele fotografa todas as pessoas, ele cria uma linha de produção, sabe? Então todas as pessoas ele fotografa no mesmo fundo, com as mesmas poses, com a mesma iluminação. E aí acaba virando uma coisa comum, sem graça. Inclusive para quem tá fotografando, fica sem graça. O cara não tem mais tesão. Ele transformou aquilo num negócio simplesmente. Mas o nosso negócio, a fotografia, ela tem uma conexão com a arte. Então a única maneira de você conseguir se manter renovado é buscando inspiração. Buscar essa conexão com a arte, sempre trazer ela à tona, entrar em contato com coisas que mexam com a gente de verdade, sabe? Uma das coisas que mais me inspira é livro. Eu tenho muitos livros de fotógrafos. Você olhar o trabalho de um fotógrafo impresso num livro, ele faz você criar uma conexão com aquela fotografia de uma maneira diferente do que você simplesmente ver aquela foto numa tela, numa rede social. Eu admiro muito fotógrafos e pretendo um dia lançar fotógrafos que têm livros publicados, porque não é algo fácil de se fazer. Eu não tô falando de fotolivro não, tô falando de livro mesmo, que livro que tem a carreira do cara ou um projeto autoral que ele tenha feito longo. Isso é uma coisa que é de se tirar o chapéu. Tem uma coisa que o Instagram nunca vai te entregar, que é a experiência física, de você ter o papel, você ver a foto impressa, que era o propósito dela, né? Era você guardar esse material. Hoje, quando a gente guarda as coisas no celular, às vezes a gente até esquece, mas você ter impresso é uma outra relação que você tem. Você fica olhando uma mesma imagem 2, 3 minutos às vezes, analisando ela inteira como um todo. E essa semana eu comprei mais um livro, o catálogo da exposição no Gordon Park. E catálogos de exposição são como se fosse um documento histórico, sabe? Ela conta... Cara, é um livro, não deixa de ser um livro. Ele conta o que tá ali exposto, sabe? E a vida daquele fotógrafo, ou o projeto específico daquele fotógrafo. Mas pra ser bem sincero, não tem nada que me inspira mais do que ir a exposições. Você olhar a fotografia num tamanho grande, impressa e disposta na sua frente de uma maneira que foi pensada para te passar determinada sensação ou para contar uma história numa ordem específica que o fotógrafo ou o curador ou o organizador da exposição pensaram. É uma coisa que é muito doida. Eu sempre fico analisando, inclusive as molduras, o tamanho do passe-partout, se tem, se não tem, se o vidro é antirreflexo, se não é, a distância entre as fotos, os formatos, o tipo de impressão. Eu fico maluco, eu observo tudo, absolutamente tudo. Eu sou capaz de me perder numa exposição e ficar horas e horas olhando cada foto no seu mínimo detalhe, tentando entender. Óbvio que eu tô falando de exposições que eu vou de pessoas que eu tenho interesse e que me inspiram. Ou pelo menos que tenham gerado algum tipo de curiosidade. Mas eu me entrego de cabeça e aquilo me arrepia de um jeito que, mesmo que eu esteja com uma baixa autoestima, que eu esteja
numa baixa fase de trabalho ou criativa, aquilo me reacende, sabe? Do tipo, tem uma faísca que me traz de volta pro mundo, assim, que me motiva novamente. E se você é fotógrafo, eu acho que é obrigação sua ir em exposições e se manter inspirado. Aqui em São Paulo tem uma lista enorme de museus e galerias que você, caso você não conheça, que eu sugiro muito que você venha se você tiver a oportunidade. Aqui a gente tem o IMS, que é o Instituto Moreira Salles, tem tanto em São Paulo quanto no Rio, que é dedicado à fotografia, e todas as exposições são sempre impressionantes. Nós temos o Itaú Cultural, o MASP, o MIS, que é o Museu de Imagem do Som, que também tem muita coisa legal. Inclusive, a última exposição que eu fui, que assim mais me motivou e me deixou até emocionado, de verdade eu fiquei, foi a exposição do Andy Warhol, que teve aqui na FAAP, em São Paulo também, que eu também comprei o catálogo. E tinha um monte de fotografias na exposição do Andy Warhol. O tamanho da emoção que eu sinto ao ver um quadro, tanto faz, tá? Às vezes é de um fotógrafo, às vezes é de um artista plástico mesmo, mas quando eu tô de frente a uma coisa que eu tenho muita paixão, que é a arte, eu fico realmente muito emocionado. A primeira vez que eu vi a pintura Noite Estrelada, do Van Gogh, no MoMA, em Nova York, eu chorei que nem uma criança e eu não sabia por que eu estava chorando. Era simplesmente uma pintura que eu achava legal. Mas, cara, você vê na sua frente, assim como, e foi engraçado porque eu nunca imaginei, mas eu já gostava também de Pollock. Quando eu vi a pintura do Pollock no MoMA também, ao vivo, cara, é indescritível. E eu sinto a mesma coisa quando eu vejo fotos de fotógrafos que me inspiram. Eu fico completamente energizado, eu fico querendo fazer alguma coisa maior do que eu já faço. Eu fico querendo criar mais, ir mais longe, fotografar melhor. Agora eu vou falar um pouco sobre a exposição no Gordon Parks, que é o motivo desse vídeo, inclusive, que é um tipo de fotógrafo que faz você repensar a sua carreira. Para quem não conhece, eu vou contextualizar um pouco. O Gordon Parks foi o primeiro fotógrafo negro contratado pela revista Life. Isso por si só já carrega um peso enorme. O cara documentou racismo, pobreza, crime, mas assim, com uma profundidade fora do normal. E só olhando as fotos que você entende o que eu tô querendo dizer. Mas o Parks não era só um fotógrafo. Ele também dirigiu filme, escreveu romance, fez músicas. O cara era um artista completo. Inclusive, o filme Shaft, não sei se você já ouviu falar, mas é dele. Teve um remake que eu acho que talvez o pessoal de hoje em dia mais conheça o remake, mas o filme original, Shaft, de 71, foi ele quem dirigiu. E o mais legal dele é que ele era muito versátil, porque o cara fotografava tanto alta moda, quanto fazia retrato das gangues do Harlem, por exemplo. E uma outra coisa que é muito importante também é que o cara retratou tanto o Muhammad Ali quanto o Malcolm X. E você vê essas imagens de perto, sabe? A escala, a textura da foto. Cara, a textura da foto. Quando você olha as imagens, você já entende tudo. E vale lembrar que ele fazia tudo isso em filme, em condições que são inimagináveis pra gente hoje em dia. Às vezes a gente brinca, né, do tipo, puta, fui fotografar hoje, tava um puta perrengue. Cara, imagina um cara com uma máquina de filme, no começo dos anos 70, 60, sendo um profissional negro em Nova York. A gente reclama de barriga cheia. E eu saio dessas exposições com a mesma sensação todas as vezes. Eu quero crescer mais. Eu quero ser melhor. E você olhar bons trabalhos a ponto de ter uma exposição de 3 andares, então imagina a qualidade do trabalho do cara, faz você inconscientemente aprimorar e educar o seu olhar. Eu vou deixar isso registrado aqui. Mais do que simplesmente querer crescer como fotógrafo em relação à qualidade que eu atendo para meus clientes, meu sonho é um dia estar nessas paredes, ter uma exposição dessa, num museu ou numa galeria, uma importância tão grande, com um corpo de trabalho que valha estar nas paredes. E é isso que me move. É isso que me faz buscar novas referências, continuar estudando fotografia sem parar, continuar discutindo fotografia, que isso ajuda muito também, e experimentando, né? Como eu sempre falo, faz parte do processo, você experimentar bastante. E você ir a campo, você entender o que pode ou não ser experimentado, faz toda a diferença. Para finalizar, eu queria deixar só esse pensamento de que procure e tenha algo para se inspirar, para te motivar, porque a nossa carreira de altos e baixos
tanto financeiramente, né, quanto no sentido de criatividade que ela vem e vai. E a inspiração, através da arte principalmente, não só aprimora o seu olhar, como te mantém renovado e querendo ir atrás com fome de melhorar. Agora me conta você, o que te inspira? O que faz você se sentir inspirado? E assim, não me fala, por favor, que é fotógrafo de Instagram, porque é muito diferente você ter algo para se inspirar que tá impresso, que tá na sua frente, que é palpável. Quero saber o que realmente move você, o que te emociona, o que te faz querer continuar melhorando dentro da fotografia. Se você assistiu até aqui, curtiu o assunto, se isso te trouxe algum tipo de aprendizado ou fez você pelo menos pensar um pouquinho mais sobre a profissão, por favor, deixa um like, segue o canal, compartilha com seus amigos para inspirar eles e até o próximo vídeo.